A partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as terças-feiras aqui pela UTV, programa Questão de Justiça veiculado também pela Rede Brasil de televisão, TV aberta São Paulo e retransmitido por diversos canais da rede ACESP. Agora também programa Questão de Justiça veiculado na Rádio Record, lá com o nosso jornalista Walter Siglione, Dr. Ales Gonçalves Dias, da Comissão de Segurança Pública, lá nos 1000 MHz ali da Rede Record. Para você que não conhece o nosso site, acesse aí, o www.questãodejustiça.com.br. E hoje o programa vai tratar sobre uma questão de extrema importância, que é a chamada alienação parental, um tema que vem despertando interesse de diversos estudantes de direito e hoje traz esta nova questão, e eu diria, esta flexibilização da nossa justiça. E para falar sobre a questão da alienação parental, nós temos hoje dois convidados. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo Dr. Carlos José Fávaro Carrasco. Ele é delegado de polícia da Corregedoria do Estado de São Paulo e é mestrando em Filosofia de Direito pela PUC São Paulo. Doutor, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. E espero, nesse dia de hoje, atender à necessidade da sociedade e debater sobre esse tema de suma importância para a sociedade. E já fazendo o entrelaçamento entre o direito e a psicologia, nós temos como convidada aqui a doutora Cíntia Villani, psicóloga, especialista em terapia cognitiva e deficiência mental, mestre e doutorando em psicologia clínica. Doutora, seja bem-vinda ao programa Questão de Justiça também. Obrigada, doutor Leopoldo. É um prazer estar aqui, junto com o doutor Carlos. E espero aí estar contribuindo para essa interface da psicologia jurídica que tem crescido com as demandas judiciais, com as questões dos comportamentos humanos. Esperamos fazer um bom debate hoje. Olha, eu diria que eu estou hoje aqui super tranquilo, porque eu tenho aqui um profissional do direito e agora tenho esta nossa aliada falando e trazendo esse entrelaçamento, trazendo essa questão da psicologia. Hoje tenho certeza que todas as dúvidas serão sanadas aqui. Agora eu já começo com o doutor, o que seria essa chamada alienação parental? Bom, primeiramente é necessário fazer uma observação. Acredito que para a psicologia tem um significado um pouco diferente. Mas para o direito, na verdade, a alienação parental, ela na verdade, entendido um ato de alienação parental. O que é o ato de alienação parental? É toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. Feita por quem? Pelo genitor, pelo pai ou pela mãe, enfim, daquele casal que efetivamente se separou, de modo que ele próprio, ele induz ou ele próprio realiza, incute na cabeça da criança informações que não sejam benéficas a contrassenso do que o pai representou para ele, de modo a prejudicar a convivência ou impedir realmente a convivência, de modo a que a criança não queira realmente. Ou seja, já vou direto no ponto. Olha, você não vai ver o papai hoje, ou você não tem que ver o papai, ou vice-versa, você não tem que encontrar sua mãe. Essa questão. Não somente isso, mas, por exemplo, uma separação judicial que fica marcado, fica estabelecido aos finais de semana a visitação. Então, eventualmente, como exemplo, uma mãe que cria obstáculos para que o pai, para que seja cumprida aquela determinação da visita quinzenal, e ela inventa, efetivamente, é um exemplo, ela inventa desculpas. Fala, olha, hoje meu filho não pode ir porque eu combinei com a avó dele, ele vai visitar. Não, hoje as crianças não podem ir porque elas estão doentes. Fica colocando algum empecilho de modo a prejudicar a convivência. A contrário senso, pode também acontecer de criar falsa percepção daquele genitor
com relação à criança, dizendo, olha, seu pai é violento, olha, eu se fosse você não iria, ele é perigoso. E isso, na verdade, não é muito um problema do direito. Logicamente, o direito veio disciplinar essa matéria, com essa lei de alienação parental, que é uma lei recente, ela é de 26 de agosto de 2010, é a lei 2.318, que ela veio para, juntamente com o ECA, que é a lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, permitir que a criança, portanto, a pessoa, entendido como a pessoa até 12 anos incompletos, e o adolescente, que vai da faixa etária de 12 a 18 anos, tem a possibilidade de ter essa formação física, mental, psicológica, feita de uma forma tranquila, sem impedimentos, sem empecilhos, de modo que ela tenha como garantia os direitos e garantias fundamentais da Constituição e atendido o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, doutor, antes de entendermos quais os efeitos que isso causa do seu ponto de vista psicológico na criança, gostaria de saber o seguinte, onde surgiu essa questão da alienação parental? Ela não é nova, não é isso? Isso, a alienação tem cerca de 30 anos de estudos conduzidos, começou a ser percebida na década de 80, majoritariamente nos Estados Unidos, um psiquiatra Gardner, ele começou a observar que as crianças entravam num ritmo do divórcio somatizando doenças, ansiedade, depressão, e começou a observar que eram sintomas muito específicos da questão da guarda, da custódia, dos pais. E na década de 80 foi justamente o aumento do número permitido de divórcios, principalmente no Brasil, começou a ser questionado, e começou-se também uma crise, uma inversão dos valores morais do que é a família. Então, antigamente, alguns divórcios, quando aconteciam, os pais não colocavam os filhos como prêmio ou como troféu. E as crianças começaram a servir, você se separou de mim, então eu vou tirar aquilo que é mais precioso para você. Você não vai ver seu filho. O Dr. Carlos até falou umas frases clássicas, que olha, cuidado, você vai ver o papai, mas ele é mau. Olha, desculpa, a mamãe podia ter arrumado um outro papai para você, um papai melhor. E começou-se então a observar essa questão da alienação parental, dos ex-cônjuges, além de disputarem a questão financeira, dos bens, disputarem também a atenção e usando o filho como esse troféu. O internauta ele questiona o seguinte, ele fala assim, mas muitas vezes o filho escolhe a mãe, e às vezes, eu não sei, o que se comenta muito é que, por exemplo, o filho ele tem uma afeição maior pela mãe, porque é o sexo oposto. Não sei se isso seria algo extremamente objetivo, do seu ponto de vista da psicologia, mas parece que a criança muitas vezes ela escolhe muito mais a mãe do que o pai, ou quando é menina escolhe muito mais o pai do que a mãe. Existe essa postura própria da criança, será? A escolha da criança entre os 4 e 6 anos de idade é de estar próxima àquele genitor que dá atenção para ela, dá segurança. Então, ela acaba ficando mais próxima desse genitor. Então, em relação ao menino escolher a mãe, porque as mães acabam sendo mais temorosas pelos meninos, é o homenzinho da casa. Para as meninas, acabam sendo as princesas do papai. Então, acaba tendo uma escolha inconsciente, porque a criança busca essa segurança no genitor. Agora, quais os efeitos para a criança? Já colocando daquela forma que o nosso, que o doutor colocou, mas ele de certa forma incute na cabeça daquela criança questões que trazem essa separação. Eu não sei como que a psicologia entende essa separação do vínculo. E quais os efeitos para essa criança? Os efeitos vão depender do estágio que tiver essa questão, essa briga conjugal dos pais. Então, a gente considera alguns sintomas leves, moderados e graves. Então, assim, se os pais estão indo num divórcio, mas com briga de bem-estar, bem material, a criança acaba escolhendo um ao outro, tem o pai ou tem a mãe com quem ela vai ficar com a guarda, mas ela tem uma escolha ambivalente. Ela gosta de estar com o pai, ela gosta de estar com a mãe. Quando um dos genitores começa a alienar,
a falar mal do outro, automaticamente ela começa a ser mais protetora com a criança. Começa a dar aquele tênis que ela queria que o pai não iria dar. Começa a levar ela para festas que o pai não deixaria levar. Coloca, assim, a questão financeira muito acima do que o outro iria dar, por questão de dar limite. O genitor que fica com a guarda, ele tira esse limite para poder conquistar o amor da criança. E aí a criança, então, começa a ver o outro como extremamente mal. E com quem ela tá é extremamente boa. Extremamente interessante, né? Acho que para o advogado, para o operador do direito, é muito importante conhecer essas questões envolvendo a psicologia. Eu acho que acho que traz um trabalho muito mais profícuo, eu diria. Agora, e a questão da lei, doutor? Essa questão desta lei que trata especificamente desta denominada alienação parental. Como eu disse anteriormente, eu fiz menção, o direito, ele vem para, sem querer dar outras definições, claro, mas ele é um conjunto de normas que existe para regular a vida em sociedade. Porque o homem é um ser político, ele vive em sociedade. E nós vivemos hoje numa sociedade extremamente pluralista. E essa lei em específico, eu entendo que ela veio para regular essa questão que é antiga realmente. Até porque se a gente fizer um breve histórico do conceito de família como instituição, nós verificamos que hoje, nesse mundo capitalista, nessa questão de disputa pelo poder, tanto o homem quanto a mulher, eles são obrigados a trabalhar para se autossustentar e sustentar os filhos. O que não acontecia antigamente. Porque antigamente, hoje a gente fala em poder familiar. Antigamente era o pátrio poder. Então, normalmente, a mãe ficava em casa, tratando dessa questão da educação dos filhos. Aquela concepção de que a mãe não trabalha, a mãe tem que cuidar dos deveres da casa. Tem que cuidar dos deveres. Graças a Deus mudou. Ainda bem que mudou. Foi uma conquista importante das mulheres, uma coisa que ainda existem algumas diferenças, mas com o tempo eu acredito que vão ser devidamente sanadas essas diferenças. Temos um exemplo hoje até da nossa presidente da República, não é isso? Que galgou um dos cargos de maior ascensão, diria, e aí está representando nossos interesses lá, o sexo feminino. Então, palmas para as mulheres, né? Sem dúvida, graças a Deus. Ainda bem, né, doutor? E essa é uma questão que o direito ele tenta disciplinar, ele tenta prevenir para que se crie uma sociedade equilibrada. Porque não podemos esquecer que as crianças de hoje, os adolescentes, eles têm uma outra criação. Antigamente, meus avós, por exemplo, os pais deles simplesmente olhavam e a criança já sabia como ela se comportava. Não precisava daquelas palmadas corretivas, moderadas, que aliás o direito permite. Não cria nenhum trauma, e aqui tem uma psicóloga para confirmar isso, não cria nenhum trauma em criança, e o direito, salvo engano, no artigo 1634 ou 30 alguma coisa do Código Civil, permite até isso como correção moderada. Mas o ponto hoje, os pais, talvez, por essa evolução, não digo evolução, mas essa transformação da sociedade, têm evitado impor limites. E isso está gerando um sério problema na sociedade. A partir do momento em que essa falta de imposição gera uma liberalidade excessiva. Olha só, nós temos aqui no chat inúmeros internautas. Aqui nós temos o Patrick, o Neto Palma, tem advogados aqui. Provavelmente temos até delegados de polícia ali assistindo, né? Depois eu vou perguntar por que essa questão ser delegado de polícia e cursar filosofia. Eu quero entender essa questão. Tem o Mena Barreto aqui, o César de Niterói, Rio de Janeiro. Inclusive o César, ele bate justamente nessa questão, mas ele aborda o seguinte, ele fala que as leis costumam não resolver nada, educação e solidariedade resolvem. Ele bate num ponto extremamente complicado. Né, uma linha limítrofe, falar de leis que não resolvem nada, educação, mas as leis elas existem para resolver, não é isso? Para tentar resolver e para prevenir, mas essa questão, ele não deixa de ter razão nesse pequeno comentário que ele fez. Por quê? Porque hoje esse modelo de sociedade que nós vivemos, o casal ele entende que ao contratar uma boa escola, a escola é que tem que ficar encarregada da educação da criança.
E não é bem assim. O dever de se impor limites, o senso de família, isso não se passa na escola. A escola é um complemento do dever do pai e da mãe de criar os filhos, as crianças e os adolescentes. E isso extrapola um pouco. Hoje tem-se necessariamente isso. Eu trabalho, minha esposa trabalha, nós contratamos a melhor escola, a escola é que tem que tratar da criança. Então, realmente, é uma linha tênue, mas que a sociedade ela tem que se mobilizar de uma forma diferente para que se transforme a sociedade. Realmente resgatar o valor da família como instituição. Isso é um ponto importantíssimo, que hoje parece que está um pouco degringolou essa situação da família, essa questão de família. As pessoas não têm se juntam hoje, dá a entender, sem querer ser falso moralista aqui, mas elas se juntam para morar junto. Elas não têm mais a ideia do que significa uma família. Ela não sabe mais o que representa ter um filho e quais são as obrigações. Hoje, nós vivemos numa sociedade que tem uma luta muito forte entre o bem e o mal. E as pessoas, elas tendem a ir por opiniões, elas se esquecem daqueles valores que elas aprenderam daquilo que foi conquistado durante a convivência familiar. Olha só, o Patrick ele faz uma pergunta aqui. Na verdade, parece que ele está fazendo uma consulta, mas já que ele fez essa consulta, eu vou abordar para ambos, para que de repente nós possamos traçar essa questão, né, para que essa semente tenha frutos aqui. Na verdade, ele fala o seguinte, que ele gostou do tema, e ele diz que ele tem um amigo que está passando por um problema muito sério. O casal se separou e após esta separação, as coisas ficaram piores. A criança ela tem 3 anos e a mãe da criança está fazendo de tudo para que o pai da criança não tenha acesso a ela. A menina fica doente e ela não sabe nada em relação às questões das escolas, o pai não sabe de nada. A mãe fala que se ele quer saber como está a menina, ele tem que ficar ligando. E isso não é tudo. Ele só tem conversa com a mãe da ex-mulher. Ela nem atende ele. Resumindo, ela não repassa nenhuma informação da criança ao pai. E aí vem a pergunta, o que ele pode fazer nesse caso? Eu acho que a pergunta dele, inclusive eu abordei essa questão, porque eu acho que a pergunta vai bem no ponto que nós estamos comentando. Segundo ele, já deram início a um processo para regularizar a visita. Mesmo assim, judicialmente ele não pode impor as regras, pois pelo que ele sabe, ele tem que, essa questão tem que partir da mãe. Mas como ele pode fazer para que esta alienação não aconteça? Vou começar diferente, começar por a questão, pela visão da psicologia. Uhum. Bom, na realidade, essa criança já está passando pela alienação parental, né? Porque os sintomas clássicos do alienador é dificultar a visita do ex-cônjuge, não permitir o contato, mesmo que ela tenha 3 anos, não permitir o contato do pai, que tem uma importância muito grande no desenvolvimento infantil. E essa criança, ele relata que já está ficando doente, ela já está somatizando essa briga do casal. Então, ela já está em alienação parental e é necessário iniciar um tratamento já de prevenção psicológico, uma mediação entre os advogados, entre o psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, para que eles consigam resolver da melhor forma possível. Agora, antes de entrar na questão judicial, mas eu já pergunto, existe todo um trâmite com relação à assistência social, não existe? Lá perante o fórum. Ou seja, esta criança, quando essa questão for resolvida na justiça, ela passa pela psicologia e é feita uma análise. Sim, se for via jurídica, esse vai ser o caminho. Primeiro para assistência social, vai ver a gravidade da alienação, se está ocorrendo de fato a alienação, mas o que nós sugerimos seria a prevenção. Só pelos sintomas e para outros telespectadores que passam por isso, procurar já uma ajuda particular, procura já um psicólogo particular, advogados que trabalham com direito da família e tentar resolver isso antes, até mesmo evitando de fato chegar à via jurídica. Porque o desgaste financeiro,
né, dos pais. E o desgaste emocional complica ainda mais a situação da criança, deixa ela ainda mais alienada, porque até eles se ajustarem vai levar um tempo, porque se eles não se ajustaram pós-divórcio em relação aos bens, não vai ser por conta de uma criança doente que a lei vai facilitar isso, porque a briga já está muito grande. Né? Já existe raivas, decepções, frustrações nessa disputa de guarda e que a lei não vai conseguir. Por mais que ela regulamente, ela não necessariamente vai de forma efetivar e evitar essa alienação parental continue a se desenrolar. Agora, doutor, do seu ponto de vista judicial, essa questão, já respondendo, eu acredito, a pergunta do internauta, e que é uma dúvida, eu acredito, de toda a sociedade. Passou por alienação parental, o que fazer judicialmente? Tem, a lei ela prevê que o advogado, ele contrata um advogado, ele já deve ter um advogado, mas ele pode, com uma ação autônoma ou propondo uma questão incidental, levar ao conhecimento do juiz essa questão, que ele poderá, assim como diz a lei, determinar que seja feita uma avaliação psicológica ou biopsicossocial. E aí entra nessa questão que a doutora bem falou, da mediação, porque afinal de contas até acordo é melhor do que qualquer demanda. Agora, assim, em muitos casos, muitas vezes esta criança ela convive com uma ou com o genitor, um dos genitores, e muitas vezes hoje nós temos a questão de que este casal pode não residir na mesma casa. Claro, são companheiros e cada um reside em uma casa. Essa questão, será que atrapalha? Por exemplo, olha, o pai mora em uma casa e a mãe em outra. E as relações hoje nós temos um judiciário muito mais flexível nesse sentido, que um casal, hoje ele tem um filho e vivem na condição de companheiros, em união estável, eu diria. E aí como é que funciona essa questão? Porque será que isso atrapalha? Isso é um fator que contribui, como o colega colocou, mas essa questão família, parece que ela perdeu um pouco a força no decorrer nos últimos anos, eu diria. E será que esta flexibilização, de certa forma, eu vou a fundo, será que essa flexibilização, e aí este casal vivendo em uma união estável, será que este fator, de certa forma, contribui para isso? Olha, eu entendo que, independentemente de qualquer colocação que seja feita, o judiciário ele se preocupa, os juízes eles se preocupam nessa questão de família com os interesses e o bem-estar da criança e do adolescente. Então eles vão procurar mecanismos de forma a não impedir o convívio nem do pai nem da mãe, independentemente do tipo de união, do tipo de relacionamento, seja casamento, seja união estável, que esteja passando por dissolução ou que já esteja sendo dissolvido ou que já foi dissolvido. Então, a criança e o adolescente, ou melhor, os pais que têm que saber, têm que ter essa consciência de que a criança e o adolescente não tem nada a ver com o fato de não ter dado certo o relacionamento. E que eles, em hipótese alguma, devem, por questões não resolvidas ou mal resolvidas, quer queira patrimoniais, quer queira de assuntos que não chegaram à pauta, ou questões mal resolvidas que não tiveram coragem de um conversar com o outro, tentar transmitir isso para a criança de uma forma a extrapolar o seu egoísmo, a extrapolar o seu ódio por aquela pessoa. Então o judiciário ele tem, nesse sentido, isso eu falo com consciência, eu falo isso com propriedade, eles têm sempre procurado atender as necessidades e visando o bem-estar da criança e do adolescente. Agora, e essa questão, por exemplo, da mãe que fica mais em casa? A mãe que permanece mais em casa com o filho que não trabalha, por exemplo. Existe aquela impressão de que parece que esta mãe ela seria um pouco mais desagregadora. É verdade isso? A mãe que fica mais em casa, que não trabalha, está com o filho ali,
ela é um pouco mais desagregadora ou não? E essa é a pergunta do telespectador. Tá, não tem como nós afirmarmos isso. Não É porque depende da qualidade da interação dessa mãe com a criança. De repente ela pode ficar em casa, mas ela não tem um relacionamento com o filho. Né? Até puxando um pouco aí que vocês falaram da união estável, a dificuldade hoje em dia é que os casais têm filhos, mas não estão sabendo a importância desse ter filho. E não é tão raro assim, nas discussões pré-divórcio, eles falarem, por que eu tive essa criança? Essa criança é um atrapalho. Por que você nasceu? E acaba descontando na criança. E depois, quando acontece o divórcio, a criança carrega essa culpa. Eles se separaram por minha causa. Essa questão, você parece o seu pai. Exatamente. É a típica colocação, Sim. é a típica alienação ou não? Você Sim. parece o seu pai. Sim. Você agindo assim, você está, né? Até porque a criança escuta, né, essa mãe falar que o pai não vale nada, que o pai é um canalha e por aí vai. E ela, bom, se eu sou como meu pai, então eu também não presto. Né? E aí ele fica com aquele, nossa, o que eu vou fazer? Né? Eu não tô com quem, né? Com aquela pessoa ruim, mas também tô com alguém que não gosta de mim. Muito interessante. Agora, seguindo a linha de raciocínio da doutora, que ela bem lembrou que hoje os casais eles não sabem da importância de ter filhos e eles efetivamente casam, mas efetivamente para morar junto, sem ter essa percepção do que significa um casamento, do que significa uma união, houve alteração recente da lei de divórcio, a separação. Hoje você casa e separa no dia seguinte. Houve uma desburocratização, assim, falando a respeito da separação. O que no meu ponto de vista, eu deixo bem claro, o meu ponto de vista, impediu com que o homem e a mulher tivessem tempo para refletir a respeito daquela decisão. Então hoje eles não têm mais esse tempo, eles decidem intempestivamente. O Neto, assim. Se não me engano, é advogado, o Neto Palma, ele disse que no Brasil há carência de estatísticas sobre o tema em si. Carência de estatísticas. Não tenho conhecimento. E provavelmente creio que há sim carência de estatísticas, porque ninguém ouve assim, mas as estatísticas dizem que... Ou as estatísticas dizem que... Nós não ouvimos em relação a essa questão. Agora, a igreja, de certa forma, vem e a religião estão demonstrando uma flexibilização em relação a essas questões afetivas, não é isso? Sim, a gente pode perceber, se falarmos da Igreja Católica, que repensou o uso da camisinha como prevenção, não foi somente por uma pressão social, né, mas temos o casamento como um sacramento, né, para a religião cristã. E vem esses filhos não estão sendo bem cuidados, a família está saindo fora do contexto. Então a religião está vindo para voltar a repensar a família, a importância dos filhos. Você precisa ter filho? É só para tirar foto? É só para status social? E ela está trazendo esses programas já para os jovens, né? Já na Crisma, já tem esses programas de preparação para o casamento. Vem essas perguntas, mas vocês pensam em ter filhos? Quando? Por que ter filhos? Interessantíssimo. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós já voltamos com o programa Questão de Justiça, falando sobre esse tema, alienação parental. Nós já voltamos. Dá para financiar minha licenciatura sem precisar pagar nada? O FIES dá. Agora, o aluno faz licenciatura em uma faculdade particular e pode pagar o financiamento ensinando na rede pública, depois de formado. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES, dá. Ministério da Educação, Governo Federal. Dá
para estudar e pagar uma faculdade particular? O FIES dá. Agora ficou mais fácil financiar qualquer curso superior. O FIES, Programa de Financiamento Estudantil, tem condições mais favoráveis, juros mais baixos e prazo para pagar mais longo. Em alguns casos, não precisa nem de fiador. Informe-se no portal do MEC e faça sua inscrição. Com o FIES, dá. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o programa Questão de Justiça, hoje abordando o tema alienação parental. E aí eu pergunto, estamos aqui com o nosso convidado, que é delegado de Polícia Civil, né, da Corregedoria do Estado de São Paulo, e aí eu pergunto por que delegado e cursando filosofia, qual que é a importância dessa questão? E aí eu digo, a importância do curso de filosofia, eu digo para todos esses alunos que estão nos assistindo. Perfeito. Muita gente pergunta realmente o porquê. Bom, um delegado deveria estar cursando um mestrado em Direito Penal, Direito Processual Penal. É o que é mais comum. E para que serve a filosofia do direito? Ela tem serventia? Quer dizer, é uma pergunta assim que os leigos normalmente fazem. A filosofia em si, ela tem um dos objetivos, o estudo da essência do ser. Então é mais uma questão metafísica. A filosofia do direito, assim, uma das ramificações da filosofia do direito, ela vem a explicar a evolução da sociedade, as transformações das sociedades, das épocas e de que forma as leis vêm sendo inseridas nos contextos. E não só contexto Brasil, contexto mundo. Então você, num curso de filosofia do direito, nas diversas disciplinas que existem, você tem contato com o pensamento dos filósofos, o pensamento, por exemplo, de Platão, Aristóteles, que são pensamentos que se aplicam hoje, inclusive, na sociedade, como forma de ajudar, como forma de mecanismo para que nós possamos entender melhor todo o trâmite e a organização do direito, de que forma, a abrangência, as evoluções. Agora, falando sobre essa questão, por exemplo, envolvendo a polícia, efetivamente, muitas vezes o cidadão ele procura a delegacia de polícia, até porque o próprio advogado muitas vezes orienta, olha, vai lá e faz um boletim de ocorrência, ou procura a delegacia de polícia sem nenhuma informação e vai até a delegacia e diz ao delegado, olha, eu quero fazer um boletim de ocorrência, ou procura com o intuito de registrar este fato, ou seja, a alienação parental em casa, procura a delegacia de polícia. Perfeito. E como fica essa questão lá na delegacia? É uma questão delicada, mas é uma questão ótima. Foi ótima essa abordagem, até porque eu começo falando um pouco da profissão do delegado de polícia. Hoje o delegado de polícia, mais do que nunca, reconhecidamente como carreira jurídica, ele não é só um operador do direito. Ele está lá na delegacia, que é um local que funciona 24 horas para atender a população. Ele está lá para atender e para ouvir, para tentar ou solucionar ou encaminhar, fazendo o primeiro juízo de admissibilidade das questões que chegam, com a maior transparência possível, de modo a solucionar efetivamente o problema daquela pessoa. Agora, no que tange a questão da alienação parental, aí é um entendimento também meu. Eu entendo que se você tem um direito, ele efetivamente não precisa ser preservado. Se você tem um direito, ele precisa ser exercido. Então, no meu entendimento, fazer um boletim ou procurar uma delegacia nesse aspecto para fazer um boletim de preservação de direitos, entendendo preservação de direitos como uma declaração unilateral daquela pessoa, em que na delegacia não dará ensejo a nenhuma instauração de nenhum procedimento de polícia judiciária, eu entendo um equívoco. Porque essa é uma questão que, se for comunicada ao juiz, terá efetivamente a solução com maior celeridade. Agora, a delegacia está sempre aberta e sempre estará aberta para atender a população.
E, aliás, esse é um dos objetivos hoje, mais do que nunca, da Polícia Civil, bem atender a população. Eu quero inovar, não vai ter jeito. Quero fazer uma pergunta aqui, não quero fugir muito do tema, mas eu fiquei pensando, já que falamos sobre essa flexibilização, e essa questão hoje de um poder judiciário, hoje até permitindo a adoção de casais do mesmo sexo, diversas questões envolvendo, eu gostaria de perguntar o seguinte: muitas vezes aquela criança, ela tem em casa, e aí eu digo, falando, já que a doutora é especialista nessa questão, eu digo, o pai, a figura de dois indivíduos do sexo masculino fazendo o papel de pai e mãe, ou vice-versa, dois indivíduos, duas mulheres fazendo o papel de pai e mãe. Como é que fica isso para a criança? E aí eu já emendo uma outra pergunta na sequência. E como que existe alienação parental da mesma forma? Bom, primeiro é importante nós sabermos que essa função social de mãe, função social de pai, veio por conta da heterossexualidade. Porque na realidade, tanto o pai quanto a mãe, eles têm como obrigação o cuidado, o dar limite, o dar segurança para as crianças. E por conta dos casamentos homoparentais serem recentes, ainda nos faltam pesquisas que nos digam assim, olha, 2 pais tratam assim, ou 2 mães tratam assim. Não tem como nós afirmarmos se haveria diferença para o lado positivo ou negativo, porque na realidade temos 2 cuidadores para uma criança. Independente do sexo, o gênero não estaria influenciando nessa criança, embora se tem essa ilusão que a criança vai passar por dificuldade, não é uma família normal, vai ter problema psicológico. Agora, o que importa é o carinho, independentemente do sexo. Sim, é o carinho, a atenção, o limite. E a avó, muitas vezes, faz o papel, por exemplo, de mãe, ali, a avó, porque a avó, de certa forma, dá muito mais carinho. Falam que a avó dá muito mais carinho do que a mãe. E aí eu digo, muitas vezes tem aquelas duas... existem as figuras, indivíduos do mesmo sexo e a avó, sim, fazendo o papel ali, amparando e tal. Isso ajuda? Ajuda, porque a avó ela vai dar uma educação e vai impor um limite e vai explicar para a criança o porquê que ela não pode fazer ou porquê que ela não deve fazer. Ao contrário que geralmente acontece, que é chantagem dos cuidadores, independente se a gente tiver 2 homens, 2 mulheres ou um homem e uma mulher. Né? Os pais não conseguem dar esse limite que os avós conseguem. Eles explicam o porquê do não. Agora a alienação parental, ela é realizada só em relação a casais de sexos diferentes ali. O homem e a mulher, não tem alienação parental entre casais do mesmo sexo? Na realidade, a alienação parental seria a disputa da guarda dos genitores da criança. Né? Então é o pai e a mãe biológica. Avós paternos, maternos ou quem detém a guarda e a vigilância dessa criança ou desse adolescente. Agora a questão, por exemplo, da alienação parental. Ou seja, ocorreu alienação parental, fica muito mais fácil, por exemplo, o pedido de guarda. A guarda, por exemplo, ela pode se fundamentar em relação a essa questão da alienação parental. Olha, está impedindo a visita. Enfim, nós sabemos, claro, que o pedido de guarda ele exige a observância de diversos preceitos constitucionais, entre eles educação, o pai ou a mãe devem preservar os direitos constitucionais da criança. Agora, e essa questão da alienação parental, ela motiva um eventual pedido de guarda? A lei ela prevê uma gradação das medidas em que o juiz pode adotar, sendo confirmado a alienação parental. Existe, a gente estava até conversando anteriormente, existe uma gradação dessa questão, em que nível essa alienação parental ocorreu. E dependendo do nível, e aí quem vai falar disso melhor é a doutora, dependendo do nível, o juiz ele pode determinar como uma espécie de sanção, a advertência, primeiramente uma advertência, e pode efetivamente essa advertência vir a se transformar em multa, e aí tem um percentual que é atribuído em cima da pensão, normalmente, em cima da pensão também, de modo a não prejudicar esse genitor que efetivamente está
fornecendo a pensão, porque ele também tem que ter então as questões econômicas, a conveniência, a oportunidade também é vista pelo juiz, e ele pode determinar em casos extremos a própria inversão da guarda. A própria inversão, quer dizer, até a perda da guarda, ele pode determinar. Pode determinar acompanhamento psicológico, biopsicossocial, às custas do alienador, vamos assim dizer. Mas essa questão da gradação, do nível de alienação parental é muito importante. E aqui nós temos hoje uma especialista, Sim. Graças a Deus, colega nossa, que pode nos dar essa luz. Uma especialista nessa questão. Como que fica isso para psicologia? E aí eu digo, a pergunta do internauta vem no sentido de que, mas a avó, ela fica muito menos com o filho, então por isso que ela dá mais carinho. É mais ou menos assim. A tentativa de suprir a ausência, né? As pessoas ainda se pautam pela quantidade de tempo passado junto do que pela qualidade do tempo que passa, né? Então vem o avô, vem a avó e ela quer suprir tudo isso. Coitadinho, os pais se separaram, tem que ter amor, tem que ter carinho. Ou então nós temos a superproteção do alienador com a criança, né? Ela tem que se tornar a melhor pessoa para aquela criança. E o juiz, né, falando aí das medidas psicológicas, das perícias, ele vai se basear no laudo, não ensina a questão da alienação parental. Tem um genitor cometendo isso, ele vai ver o nível da gravidade sintomática da criança, né? Porque a partir do momento que você tem um genitor que começa uma campanha para difamar o ex-cônjuge, ao pontapé inicial, mas quando a criança já começa a ser agressiva verbalmente ou fisicamente com um genitor que não tem a guarda dela, a mãe ou o pai não está mais ali, é a própria criança que introjetou, internalizou aquele conceito ruim que ela ouve. Muito interessante. Agora, eu gostaria de abordar o seguinte, gostaria que a nossa convidada abordasse quais são, na verdade eu creio que são muitos, mas alguns tópicos de extrema importância na criação dos filhos hoje, na atualidade, porque eu sei que tem muita gente assistindo esse programa aqui que tem filhos, que estão criando seus filhos. E o que é importante para que esta criança cresça com equilíbrio, e aí eu digo forte, a ponto de enfrentar o mercado de trabalho e enfrentar as adversidades da vida. Quais seriam alguns tópicos de extrema importância? Bom, vou retomar a discussão que o Dr. Carlos trouxe no início, que seria a família assumir a posição de dar educação moral, de dar a educação ética, enquanto a escola tem a educação física, a educação formal. Então, as famílias retomarem isso, não deixarem só para as escolas. A partir do momento que a moral e a ética começam a ser discutidas dentro de casa, você vai propiciar um desenvolvimento de personalidade, de caráter, que tende a ser um pouco mais equilibrado. Você ensina a criança a ver os diversos modos, as diversas famílias ao redor e começa a se definir. Eu penso assim, meu pai age assim, minha mãe age assim, o outro não age. Porque existe o capitalismo meio que fazendo robôs. Todo mundo tem que ser de certa forma. Todo mundo. Uma era extremamente tecnológica, se não bastasse a biotecnologia aí. Exatamente. Então, assim, a importância os pais sentarem e sempre estarem dialogando com as crianças. Não somente brincar, mas perguntar, até a questão de sentimento. Quando a criança tem 4, 5 anos, ela não sabe dizer se ela está feliz, se ela está triste. Então, começar a ensinar a criança, você está triste, você está feliz, por quê? Que falta esse diálogo com os pais. E os pais muitas vezes colocam desculpa no trabalho, trabalham muito tempo, não tem como dar atenção, chega cansado. Mas 10, 15 minutos que ele para brincar um pouco e conversar, já é o suficiente para a criança se sentir segura e ter uma boa formação. E sob o ponto de vista jurídico, para quem passar por um problema desses, além de procurar defensoria pública, eu diria para quem não tem condições, procura o defensor público. E aí eu digo, se ingressar com determinada ação perante o nosso Poder Judiciário, alguns requisitos que devem ser observados.
Olha, tem a questão da defensoria, hoje ela vê muito essa questão da possibilidade ou da impossibilidade da pessoa efetivamente de pagar as custas, né? Mas o direito, ele existe, a justiça está para ser acessada por todos. Então, mas eu enfatizo, antes até de procurar justiça, o ideal seria que se fizesse um acordo, que se procurasse conversar, que se procurasse um entendimento entre as pessoas, que se procurasse tentar solucionar os problemas sem a intervenção da justiça. E só em casos extremos da impossibilidade, aí é claro. Porque cria uma marca, né? Infelizmente cria uma marca que muitas vezes eu acredito que o indivíduo leva essa marca pro resto da vida. E sabe o que é isso é ruim? Sabe o que é isso é ruim? Porque embora as diferenças existam entre os cônjuges, entre os genitores ali que se separaram, eles têm que entender, eu volto a repetir, que o problema é deles. E ao envolver desnecessariamente um outro cônjuge num problema criminal, num problema jurídico, ele tem que se lembrar, aquele que efetivamente ingressou a fim não de ter um direito da criança e do adolescente assistido, mas no interesse puro e simples de prejudicar o outro, ele tem que se lembrar um pouquinho, fazer uma autoavaliação, fazer uma introspecção e lembrar que, na verdade, aquele cônjuge é pai e mãe, ou mãe do filho. E foi um dia uma pessoa que ela ou ele acreditou que pudesse levar uma vida a dois e, efetivamente, como nos contos de fadas, ser felizes para sempre. Ele se lembrando disso, eu tenho certeza que a nossa sociedade melhoraria. E tem jeito para tudo na vida. A única coisa que não tem jeito, infelizmente, é a morte. O resto, com compreensão, com diálogo, com amor, com responsabilidade, tudo se resolve. É claro que eu falei, a sociedade ela vive transformações. Na minha época de criança não tinha celular, telefone celular. Hoje tem, hoje as crianças já andam com telefone celular. Então, talvez esse pai e essa mãe que trabalhem, que confiem na escola como uma educação efetiva para todos, elas acham, eu dou um celular, ele tem lá o computador supre. Na verdade não, porque todo o sistema de informação, ele forma opiniões. E isso é muito perigoso, quando não dosado de maneira crítica, regular, de acordo com faixa etária, com acompanhamento dos pais. Porque cria uma sociedade formada em falsos valores. E isso é uma questão puramente comportamental. Aristóteles dizia que o ser humano ele vive em busca do prazer. E aí eu digo, seria muito mais prazerosa, né, aquela relação familiar com amor, com carinho, e aí sem nenhum tipo de alienação parental, não é isso, doutora? Sim. A importância dos relacionamentos interpessoais serem construídos ao longo do desenvolvimento da criança, e o que não se tem. O Dr. Carlos citou, você tem a internet, você tem uma troca, não vamos entrar em questão que conversar pela internet e os meios não sejam interações sociais, não, mas você necessita dessa troca, de aprender que, invadiu o espaço dele, deixa eu me retratar. E não estão sendo criadas, né, essas crianças, adolescentes egoístas. Eu faço o que eu quero, você tem que escutar o meu ponto de vista, e não está tendo troca. E aí fica pior ainda quando essas crianças se tornam adolescentes, se tornam homens e mulheres, se casam, o casamento não dá certo porque ninguém quer abrir mão do seu espaço, não quer haver a troca, o diálogo, e quando tem filhos, entra nessa questão da individualidade. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, abordando essas questões sobre o ponto da psicologia. A doutora tem um conhecimento, já está convidada a voltar outras vezes aqui no programa Questão de Justiça. Eu queria deixar um abraço lá para o Roberto. Você que está nos assistindo não está vendo, mas atrás dessa câmera aí está o Roberto, que é nosso fotógrafo aí, da equipe do programa Questão de Justiça. Deixo um abraço a você
Roberto, esperamos que você sempre esteja aqui conosco. Gostaria de agradecer a sua presença, doutor, e deixo um abraço no nome do programa Questão de Justiça lá para o seu pai, que vem realizando um profícuo trabalho lá junto à Delegacia de Homicídios do Estado de São Paulo. E deixo as nossas homenagens. Obrigado pela sua presença. E para você que acompanha o programa Questão de Justiça, na próxima terça-feira nós estaremos por aqui abordando outros temas do direito, sempre lá com a direção de Hilda Siglione, a supervisão de Alberto Luchetti, participação do jornalista Walter Siglione. E ficamos por aqui e até a próxima terça-feira.